Olá, turma. É uma alegria poder participar com vocês desse momento primoroso que é conhecer a história e a memória da educação e da pedagogia. Na realidade, compreender a evolução da humanidade é compreender suas práticas ao longo da nossa história. Todo o conhecimento que hoje possuímos foi produzido, transmitido, melhorado, excluído e modificado pela humanidade ao longo de nossa existência. Para termos uma ideia deste processo evolutivo, basta recorrermos à civilização grega e romana. Sem dúvida, são as civilizações que mais influenciaram que denominamos de mundo ocidental. A forma como nos vemos os outros, a natureza, o universo, enfim, tudo que nos rodeia tem ainda na sua composição a influência dos grandes pensadores dessas duas grandes civilizações. Se não vejamos, as Olimpíadas modernas foram, de certa forma, um resgate das Olimpíadas gregas. A organização militar como existe hoje, suas divisões, hierarquia, a forma de guerrear, levando em consideração o terreno, o clima, tipos de armas, foi estruturada por estas duas civilizações, notadamente a romana. Ainda hoje, a bitola, que é a distância interna entre os eixos dos nossos carros, foi retirada das carroças que eram confeccionadas no Império Romano e que se tornou a medida padrão para os atuais carros e, por consequência, como deveria ser a largura das vias onde iriam trafegar atualmente os nossos veículos. A percepção de que era necessário repassar aos mais jovens o conhecimento que já existia foi uma prática do mundo antigo. E, como eu já disse, a Grécia foi importantíssima para que hoje tivéssemos um sistema de educação estruturado. Então, ter acesso a essa história nos fará mais conhecedores do presente, de onde viemos e como podemos melhorar e ampliar a estrutura educacional atual. Vamos então conhecer melhor essas duas civilizações. Portanto, no Ocidente europeu, esse primeiro período que nós falamos é conhecido como Alta Idade Média. Ele caracterizou-se pelas invasões bárbaras e a formação dos primeiros reinos germânicos, a desagregação da antiga ordem e a insegurança dos novos tempos forçaram o despovoamento das cidades, que perderam sua importância, provocando um processo acentuado de ruralização, que se estendeu até o século X. Na virada do ano 1000, teve início a Baixa Idade Média, caracterizada pelo renascimento das cidades e do comércio, bem como pelo surgimento das artes e das lutas sociais e religiosas. Na primeira fase, todos procuravam proteção ao lado do castelo do Senhor, e a sociedade se tornou agrária, autossuficiente na atividade de produzir a sua própria alimentação e as suas próprias vestes, todo o trabalho que era feito, os utensílios, tudo era produto do artesanato local. Desapareceram as escolas, o direito romano entrou em desuso, o comércio local restringiu-se, predominando os negócios à base de trocas, a ponto de quase desaparecer a circulação de moedas. O sistema escravista foi desaparecendo, surgindo em seu lugar o trabalho dos servos,
que, embora livres, dependiam dos seus senhores. Aos poucos, configurava-se o feudalismo, instituição que não apresentou práticas uniformes, nem se desenvolveu ao mesmo tempo e no mesmo modo em todos os lugares. A sociedade feudal, essencialmente aristocrática, estabeleceu-se sob os laços da vassalagem, do soberano, que entremeavam as relações entre os senhores de terras. No alto da pirâmide estavam a nobreza e o clero. O rei teve seu poder enfraquecido pela divisão dos territórios, pela autonomia dos senhores locais, os nobres, conhecidos nobres, e com o tempo, pela supremacia do Papa. A alta e a pequena nobreza, constituídas por duques, marqueses, condes, viscondes, barões, cavaleiros, disputavam entre si, e alguns senhores conseguiam ser até mais poderosos do que o rei. No mundo feudal, a condição social era determinada pela relação com a terra, e por isso os que eram proprietários, nobreza e clero, tinham poder e liberdade. No outro extremo, encontravam-se os servos da gleba, os despossuídos, impossibilitados de abandonar as terras do seu senhor, a quem eram obrigados a prestar serviço. Apesar dessa instabilidade e turbulência, desde o início da Idade Média, a herança cultural greco-latina foi resguardada aos mosteiros, aos religiosos. Os monges eram os únicos letrados, porque os nobres e muito menos os servos sabiam ler. Podemos então compreender a influência que a igreja exerceu, não só no controle da educação, como na fundamentação dos princípios morais, políticos e jurídicos da sociedade medieval. No contexto de fragmentação do Império Romano, a religião surgiu como elemento agregador, unificador. Várias nações, mas uma única religião. A influência da igreja, além de espiritual, tornou-se efetivamente política. E para contar com ela, os chefes dos reinos bárbaros convertiam-se ao cristianismo. Não deixa de ser significativa a cerimônia em que o rei franco Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III no ano 800, consolidando o Império Carolíngio, que se estendia dos Pirineus à metade norte da Itália. Após esse período do Império Carolíngio, conhecido como Renascimento Carolíngio, deu-se a fragmentação do Império do Carlos Magno e um novo período de retração. Enfim, no decorrer da Baixa Idade Média, a partir do século XI, porém, a atividade da burguesia comercial em ascensão trouxe o reavivamento das cidades. Como já havia me referido, as cidades são os lugares do encontro, das discussões políticas, filosóficas, comerciais, religiosas. Então, não é só por conta do ponto de vista econômico, mas também, segundo o ponto político, com a formação dessa nova classe ascendente, a burguesia, começava a burguesia, a se opor ao poder dos senhores feudais, bem como das heresias, dos pecados que contestavam a ordem religiosa. A efervescência intelectual culminou com a criação de centros de estudos, que hoje chamamos, naquela época também já era chamado, universidades. A igreja, em contrapartida, resistia às tentativas de contestação do seu poder, instituindo no século XIII a Inquisição, para punir quem não respeitava os preceitos religiosos. No período final da Idade Média, o embate entre os reis e o Papa evidenciou
o ideal de secularização do poder em oposição à política da igreja. Secularização, porque quem ia comandar agora os reinos, o comércio, a legislação e tudo mais, seriam os homens, as pessoas vivas, e não as ideias e o mito e o dogma da igreja. No seio dessa nova sociedade, a contradição entre os habitantes da cidade, os burgueses e os nobres senhores rurais, vai dar início ao que chamamos de tempos do capitalismo. Por isso, os filósofos gregos fascinavam a juventude com o brilhantismo de sua retórica e se propunham a ensinar a arte da persuasão, do convencimento, do discurso. E essa arte seria muito melhor aproveitada dentro dos negócios, dentro dos exércitos, dentro do convívio social, na família e na sociedade como um todo. Nesse sentido, os filósofos gregos foram os criadores da educação intelectual, que se tornou independente de um outro tipo de educação que já existia, que era a educação física, e essa educação física mais específica, voltada para o exército, voltada para a guerra, e da musical, que eram as que predominavam. Além disso, ampliar a noção de paideia, de simples educação da criança, estendeu-se a contínua formação do adulto, capaz então de repensar por si mesmo a cultura do seu tempo. Ok, pessoal? Esta civilização grega é a civilização do diálogo. A gente percebe, através dos discursos, daquilo que conseguimos resgatar dessa época, livros de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, nós conseguimos ter um entendimento de como aquele mundo resultou no nosso. É essa a maior, vamos dizer, dádiva, reconhecimento que poderemos ter daquilo tudo que aconteceu naquela época e que, a partir daquele momento doravante, seríamos, de uma certa forma, filhos desse grande projeto civilizatório. Existe aqui um dado que eu queria apresentar a vocês, claro que vocês já conhecem, que é aquele mito da caverna do Platão, que foi escrito no livro 7º de A República, onde ele expõe esse mito da caverna. Na verdade, uma alegoria usada para melhor explicar sua teoria. Segundo esse famoso relato, homens se encontram acorrentados em uma caverna desde a infância, de tal forma que, não podendo olhar para a entrada, apenas enxergam o fundo da caverna. Aí são projetadas as sombras das coisas que passam às suas costas, onde há uma fogueira. Se um desses homens conseguisse se saltar das correntes para contemplar a luz do dia, os verdadeiros objetos, ao regressar para contar o que vira, não mereceria o crédito de seus antigos companheiros, que o tomariam como louco. A análise desse mito pode ser feita sob 2 pontos de vista: o epistemológico, relativo ao conhecimento, a origem do conhecimento, e o político, que por sua vez desdobrará implicações pedagógicas. Quanto à dimensão epistemológica, Platão compara o acorrentado, que só vê as imagens através da iluminação, da fogueira, que começa a refletir esses objetos, ao indivíduo comum, dominado pelos sentidos e pelas paixões, e que alcança apenas um conhecimento imperfeito da realidade, restrito ao mundo dos fenômenos, no qual as coisas são meras aparências e estão em constante fluxo,
A esse conhecimento, Platão chamou de doxa, opinião. Aquele que se liberta dos grilhões é o sujeito que se desprendeu, que foi ver na realidade a real forma dos objetos. Aqui ele diz que esse que se liberta dos grilhões é o filósofo, capaz de atingir o verdadeiro conhecimento, a episteme, a ciência, quando a razão ultrapassa o mundo sensível e atinge o mundo das ideias, lugar da essência imutável de todas as coisas, dos verdadeiros modelos ou arquétipos. Este é o único verdadeiro mundo. E o mundo sensível só existe enquanto participa do mundo das ideias, do que é apenas sombra ou cópia. Por isso que é necessário pegar a criança, segundo Platão, e a educá-la, porque senão ela vai ficar com esse primeiro conhecimento, essa primeira opinião, que é imperfeita. Então tem que se adentrar ao conhecimento filosófico, que a partir dali ele conhece a real, né, a realidade das coisas. Essas ideias gerais são hierarquizadas, e no topo encontra-se a ideia do bem, segundo Platão, a mais alta imperfeição e a mais geral de todas. Os seres e as coisas não existem senão à medida que participam do bem. O bem é o conhecimento supremo, segundo Platão. É também a suprema beleza. Conclui-se então, pelas ideias de Platão, dessa interpretação epistemológica, o idealismo de Platão. Conforme sua teoria do conhecimento, as ideias são mais reais que as próprias coisas. Há um ditado dessa percepção grega e platônica de que se a essência e a aparência das coisas coincidissem, não haveria necessidade de se pesquisar, de se questionar as coisas. Como há uma distância entre a essência e a aparência das coisas, é necessário estudo, educação, pedagogia. É mais ou menos assim que a cabeça de Platão funciona. E eu escolhi em todos os filósofos gregos Platão para nos dar essa percepção do que foi a produção filosófica no mundo e, consequentemente, sua influência na educação para o nosso mundo ocidental. Bom, agora nós vamos nos reportar à educação no mundo romano. Roma já foi república, já foi império, mas o importante aqui é tentar retratar qual foi a contribuição maior desta civilização à cultura ocidental, ao mundo ocidental. Uma das características da cultura romana decorre justamente da expansão do seu território. Enquanto a Grécia era composta por cidades e estados, cada cidade independente, cada cidade tinha o seu administrador, poderia ser chamado de rei, de imperador, de senador, bom, isso não importa, mas cada cidade tinha a sua autonomia. Em alguns momentos, como na guerra, por causa de algumas invasões, você vê a união desses exércitos, mas de uma certa maneira essa união só existia neste exato momento. Depois ela era desfeita. Por isso, a gente pode dizer que a Grécia nunca se constituiu em uma nação. Diferente de Roma. Roma desenvolveu a concepção de império, de nação. Apesar das diferenças existentes entre os povos conquistados por Roma, não havia discriminação dos vencidos, mas lhes era conferido o direito da cidadania romana. Claro, para tanto era necessário o pagamento de impostos. No caso específico da Grécia conquistada por Roma, em vez de impor o latim, os romanos incorporaram o idioma grego, bem como vários de seus padrões culturais.
que se tornaram herança da humanidade. Basta ver aí a parte da religião, né? Os deuses gregos, né? Zeus, se torna Júpiter para os romanos. Então é uma coisa muito interessante, porque os romanos abriram-se a condição e a qualidade do conhecimento filosófico grego. Essa eu acho que foi a grande diferença, porque fez chegar até nós esses conhecimentos. Porque a partir de Roma, que não os destruiu, porque não impôs a sua cultura como cultura dominante, nos fez chegar até essa produção. A gente pode dizer que o Império Romano ele tem a cultura é mais universalizada e pode ser expressa na palavra humanitas, no sentido literal de humanidade, e mais propriamente de educação, cultura do espírito, algo equivalente àquilo que a gente entende como paideia grega. Distingue-se desta, no entanto, por se tratar de uma cultura predominantemente humanística e, sobretudo, cosmopolita e universal, buscando aquilo que caracteriza o ser humano em todos os tempos e em todos os lugares. Essa concepção, muito valorizada, não se restringia ao ideal do sábio, muitas vezes inalcançável, mas se estendia à formação do indivíduo, como ser moral, político e literário. Com o tempo, essa humanitas ela vai decaindo e restringiu-se ao estudo das letras, descuidando-se das ciências. De maneira geral, podemos distinguir na educação romana 3 fases. A educação latina, original, de natureza patriarcal, a influência do helenismo grego, da civilização grega, que era muito criticada pelos defensores da tradição romana, e, por fim, a fusão entre a cultura românica e a cultura grega, a helenística, que já supunha elementos orientais, mas com nítida supremacia dos valores gregos. A fusão dessas culturas trouxe um elemento novo, o bilinguismo. E desde cedo as crianças aprendiam latim e grego. Às vezes, o ensino era trilingüe, quando as 2 línguas principais eram, ao estudo delas, acrescentado a língua local. Em todas as épocas, no entanto, permaneceram alguns aspectos da antiga educação, qual seja o papel da família, representado pela onipotência paterna, mas não destituída do afeto, e pela ação efetiva da mulher, de que é exemplo o célebre tipo da mãe romana. Essa educação, ela não é uma educação que a gente pode chamar de universal para todos, todos têm direito a ela. Tem a educação dos aristocratas, certo? Dos militares, e a educação do povo em geral. Tanto é que o latim, com o tempo, ele se distingue do latim erudito, o latim falado pelos letrados, pelos filósofos, pelos senadores, pelos políticos, e o latim, que é o latim falado pela população, que daí vai se derivar as línguas latinas, o português, o espanhol, o francês, o romeno. Essa é uma grande característica, porque o império vai se expandindo, e aonde eles chegavam, ele incorporava algumas coisas, né, da língua que se falava no local, e isso foi derivando essas novas línguas, como hoje nós falamos, e que tem, de certa forma, ainda a grande influência da língua latina falada e escrita. Dessa forma, a gente pode dizer que a educação em Roma era muito mais importante, porque ela não se dava apenas em guetos, em determinados lugares. Ela é uma educação cosmopolita, né? Porque Roma, como era um Estado-nação, ela precisava produzir leis que deveriam ser
respeitadas em qualquer lugar, em qualquer parte do império. Então, isso vai se dar principalmente porque, por ser uma grande nação, você pode dizer que é a nação, a primeira nação globalizada do mundo, né, a primeira globalização, mundialização do mundo, a partir do desenvolvimento do comércio. Os impostos eram iguais em todas as partes do império. E, de certa forma, esse desenvolvimento do comércio vai enriquecer uma certa camada de plebeus, né, a camada mais pobre. E o início da expansão romana, né, de qualquer maneira, cria uma camada social emergente, mais complexa, que solicitava para si outro modo de educação. Por isso, que de uma certa forma, ou a gente pode falar de forma geral, vão ser criadas escolas elementares particulares para esta camada ascendente de plebeus que estão se enriquecendo com o comércio. Tá certo? Essas crianças, elas demoravam mais para ler e escrever. Os mestres eram simples, mal pagos, mas, de qualquer maneira, isso denota a preocupação do Estado com a educação. Algo novo que começa a surgir e que vai, de uma certa forma, estruturar a educação futura do mundo ocidental, a nossa atual estrutura, que, de certa forma, é uma estrutura de uma educação privada e de uma educação pública. Uma tenta complementar a outra. De certa forma, esse mundo de Roma é um mundo em que, por conta do desenvolvimento do comércio, as ideias, as novas ideias, o conhecimento dos lugares novos onde o Império Romano vai chegando. Então, geógrafos, cientistas de uma forma geral, conhecedores do mundo, vão até esses lugares, amando do imperador, para conhecer o lugar e, dessa forma, explorar melhor esses lugares. Então, a educação, o conhecimento, ele vai ser importantíssimo para manter o Império Romano, mas muito mais do que isso, para expandi-lo cada vez mais. Tá certo? Então, essa educação, ela vai ser uma educação que vai propiciar para o Estado as condições melhores para, no mundo de uma diversidade cultural, climática, de etnias diferenciadas, de línguas diferenciadas, ela vai tentar padronizar, universalizar. Então, a educação, ela, pelo interesse do Estado, vai se tornar algo muito importante no Império Romano. Eu acredito que, a partir daí, você vai ter, né, algo importantíssimo, muito embora a gente saiba que essa educação é uma educação diferenciada entre o rico, entre o militar, entre o mundo rural e entre as pessoas que na cidade, comerciantes, querem educar seus filhos para saber contar dinheiro, para saber obter o melhor lucro possível. Então, o que a gente poderia falar assim, de uma maneira geral, que da mesma maneira que na sociedade grega, os romanos usavam o braço escravo para os trabalhos manuais, que eram desvalorizados. Em contrapartida, a aristocracia se dedicava, como no mundo grego, ao ócio digno. É uma coisa muito, parece contraditória. Ainda hoje, se diz que quem muito estuda não trabalha, né? Quem muito pesquisa não trabalha. Pesquisa científica, ler livros, não significa trabalho para muita gente. Então, isso é uma coisa que vem lá do mundo grego, lá do mundo do Império Romano. Mas, de certa forma, né, a gente pode dizer que
os educadores formados dentro dessas civilizações, né, orientavam-se pelo modelo adequado à elite dirigente. Não muda muito de hoje não, né? A fim de formar o indivíduo racional, capaz de pensar de modo concreto e de se expressar de forma convincente. Então, era uma educação muito da repetição. O que era bom fazer, o que não se deveria fazer, como se deveria negociar. Então, eu estou me referindo à educação geral. Não é a educação da elite, que poderia ficar, né, de pernas para o ar, vamos dizer assim, pensando o mundo. Era o chamado ócio, né, o ócio intelectual, o ócio digno, né, como muitos chamavam. A questão aqui é que essa reflexão filosófica, ela não era tão sistemática dentro do mundo romano como era no mundo grego. No mundo grego, se pagavam para as pessoas pensarem. Aqui não. A aristocracia vai ter acesso a essa educação, mas de uma certa forma ela não se dá com tanta riqueza, com tanta produção, como no mundo grego. Okay? Diante de tantas discussões sobre a civilização grega e sobre a civilização romana, nós podemos constatar algo que é muito importante, como já referimos aqui. A preocupação do mundo romano em dotar os seus soldados e de dotar os seus exércitos da percepção do mundo do outro, daquele que foi invadido por Roma, fez com que, né, houvesse sistematicamente a possibilidade de você se educar conhecendo várias línguas, no caso o latim, o grego e principalmente a língua local. Então essa era uma possibilidade de que eu podendo me comunicar com o dialeto local, pudesse elevar este ser, que até aquele momento não vivia o tempo dourado da civilização romana, que ele pudesse perceber que o mundo romano era melhor do que o dele. E ele tinha vontade de aprender, mesmo que fosse o latim popular, de, a partir da língua, conhecer mais esse mundo que estava ali, tomando conta do seu. Ok? Com a queda do Império Romano, né, depois denominado de Império Romano do Ocidente, nós chegamos a um período da história da humanidade denominado de Idade Média. E a Idade Média abarca um período de 1000 anos, desde a queda do referido Império Romano, em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, que é a queda do Império Romano do Oriente. Esse longo tempo, né, quando a gente tenta discutir sobre o que é a Idade Média, a gente fica, né, achando que é muito difícil descrever suas principais características, principalmente sem incorrer no risco da simplificação. Não convém considerar todo o período medieval intelectualmente obscuro, embora tenha havido retrocessos em diversos setores, dependendo da época e do lugar. Denominações como a Grande Noite de 1000 anos ou Idade das Trevas resultam, de maneira simplificada, né, numa visão pessimista e tendenciosa que o Renascimento, que vem logo após, né, teve na Idade Média. Entremeando a estagnação, houve vários momentos em que as expressões de uma produção cultural, às vezes muito heterogênea, tornaram difícil caracterizar genericamente o que seria denominado de pensamento medieval, principalmente na cultura e na educação.
De fato, a cultura medieval é um amálgama de elementos greco-romanos, germânicos, cristãos, e não podemos esquecer aqui as civilizações, né, como a do Islã, que fecundaram de forma brilhante a primeira fase da Idade Média. Enquanto no Ocidente os bárbaros dividiam o Império Romano do Ocidente em diversos reinos, entrando em um período de retração econômica, social e cultural, porque a gente tem uma percepção muito interessante. O Império Romano era um único mandante para um único conjunto de leis que abrangiam o que era crime, como deveria ser o comércio. Essa estrutura ela vai se decompor. Então, a cada invasão bárbara, ali era criado, dentro daquele espaço invadido, um novo mundo, um novo país com uma língua própria. E isso, de uma certa forma, retraiu o comércio que já era global. Retraiu aquela percepção de que como se vestir, como rezar, que vinha do mundo romano e chegava a cada ponta do seu território. Agora não. Cada bárbaro tem o seu modo de pensar, cada etnia bárbara tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de agir, tem o seu modo de guerrear, tem o seu modo de comerciar, o seu modo de entender as relações sociais. Ok? De uma certa forma, nós vamos ver agora, dentro da Idade Média, algumas coisas interessantes. Há um império, há uma invasão do Islã, dos árabes, na Península Ibérica, que vai ser, de certa forma, segura pelos germânicos, senão eles teriam adentrado a toda a Europa. Há agora o cristianismo, uma nova percepção de ver o mundo, uma nova percepção de educar. E essas mudanças vão repercutir no modo de preservar uma cultura, suas tradições, criam novos valores e a forma de educar as novas gerações. Para tanto, é necessário aqui a gente dividir o período da Idade Média em vários períodos, vamos dizer, subperíodos. Nós temos, de início, a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e do Oriente, em 395, ainda na Antiguidade. E aí, o início da Idade Média, de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, a 1456, com a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada da sua capital, Constantinopla. O Império Romano do Oriente, ele vai ter de história mais de 1000 anos. E isso é importante, porque de qualquer maneira, nós vamos ter um outro tipo de cristão, que é o cristão bizantino, o cristão oriental. E nós vamos aqui novamente relembrar a expansão islâmica, iniciada no século VIII, na Europa, até 1492, quando foi retomada Granada, na Espanha, o último reduto islâmico na Europa. Portanto, no Ocidente europeu, esse primeiro período que nós falamos é conhecido como Alta Idade Média. Ele caracterizou-se pelas invasões bárbaras e a formação dos primeiros reinos germânicos, a desagregação da antiga ordem e a insegurança dos novos tempos forçaram o despovoamento das cidades, que perderam sua importância, provocando um processo acentuado de ruralização, que se estendeu até o século X. Na virada do ano 1000, teve início a Baixa Idade Média,
caracterizada pelo renascimento das cidades e do comércio, bem como pelo surgimento das artes e das lutas sociais e religiosas. Na primeira fase, todos procuravam proteção ao lado do castelo do Senhor, e a sociedade se tornou agrária, autossuficiente na atividade de produzir a sua própria alimentação e as suas próprias vestes, todo o trabalho que era feito, os utensílios, tudo era produto do artesanato local. Desapareceram as escolas, o direito romano entrou em desuso, o comércio local restringiu-se, predominando os negócios à base de trocas, a ponto de quase desaparecer a circulação de moedas. O sistema escravista foi desaparecendo, surgindo em seu lugar o trabalho dos servos, que, embora livres, dependiam dos seus senhores. Aos poucos, configurava-se o feudalismo, instituição que não apresentou práticas uniformes, nem se desenvolveu ao mesmo tempo e no mesmo modo em todos os lugares. A sociedade feudal, essencialmente aristocrática, estabeleceu-se sob os laços da vassalagem, do soberano, que entremeavam as relações entre os senhores de terras. No alto da pirâmide estavam a nobreza e o clero. O rei teve seu poder enfraquecido pela divisão dos territórios, pela autonomia dos senhores locais, os nobres, conhecidos nobres, e com o tempo, pela supremacia do Papa. A alta e a pequena nobreza, constituídas por duques, marqueses, condes, viscondes, barões, cavaleiros, disputavam entre si, e alguns senhores conseguiam ser até mais poderosos do que o rei. No mundo feudal, a condição social era determinada pela relação com a terra, e por isso os que eram proprietários, nobreza e clero, tinham poder e liberdade. No outro extremo, encontravam-se os servos da gleba, os despossuídos, impossibilitados de abandonar as terras do seu senhor, a quem eram obrigados a prestar serviço. Apesar dessa instabilidade e turbulência, desde o início da Idade Média, a herança cultural greco-latina foi resguardada aos mosteiros, aos religiosos. Os monges eram os únicos letrados, porque os nobres e muito menos os servos sabiam ler. Podemos então compreender a influência que a igreja exerceu, não só no controle da educação, como na fundamentação dos princípios morais, políticos e jurídicos da sociedade medieval. No contexto de fragmentação do Império Romano, a religião surgiu como elemento agregador, unificador. Várias nações, mas uma única religião. A influência da igreja, além de espiritual, tornou-se efetivamente política. E para contar com ela, os chefes dos reinos bárbaros convertiam-se ao cristianismo. Não deixa de ser significativa a cerimônia em que o rei franco Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III no ano 800, consolidando o Império Carolíngio, que se estendia dos Pirineus à metade norte da Itália. Após esse período do Império Carolíngio, conhecido como Renascimento Carolíngio, deu-se a fragmentação do Império do Carlos Magno e um novo período de retração. Enfim, no decorrer da Baixa Idade Média, a partir do século XI, porém, a atividade da burguesia comercial em ascensão trouxe o reavivamento das cidades. Como já havia me referido, as cidades são os lugares do encontro, das discussões políticas, filosóficas, comerciais, religiosas. Então, não é só por conta do ponto de vista econômico, mas também
segundo ponto político, com a formação dessa nova classe ascendente, a burguesia, começava ela, a burguesia, a se opor ao poder dos senhores feudais, bem como das heresias, dos pecados que contestavam a ordem religiosa. A efervescência intelectual culminou com a criação de centros de estudos, que hoje chamamos, naquela época também já era chamado, universidades. A igreja, em contrapartida, resistia às tentativas de contestação do seu poder, instituindo no século XIII a Inquisição, para punir quem não respeitava os preceitos religiosos. No período final da Idade Média, o embate entre os reis e o Papa evidenciou o ideal de secularização do poder em oposição à política da igreja. Secularização, porque quem ia comandar agora os reinos, o comércio, a legislação e tudo mais, seriam os homens, as pessoas vivas, e não as ideias e o mito e o dogma da igreja. No seio dessa nova sociedade, a contradição entre os habitantes da cidade, os burgueses e os nobres senhores rurais, vai dar início ao que chamamos de tempos do capitalismo.